agora virou Barbiola. Ah, é? Uma Barbiola? das Tem isso? Calma, diz o vizinho do Breler. Isso. Seu vizinho é muito preso, Breler. Vamos ser Vizinho felizes. O vizinho do Breler, que é conhecido, né? Porque o Breler já falou dele aqui, já falou dele no Linha de Passe, já falou dele no ESPN FC. O vizinho do Breler que era contra a SAF, contra a 777. Tá caladinho seu vizinho, Breler. Contra a SAF? Contra a forma como a SAF foi feita. E ele é desconfiado ainda, ele ainda tem um pé atrás. Olha o Botafogo, começou ali o amor com John Textor. Daqui a pouco não é mais o amor, vendeu jogadores, não repôs. Então é preciso ir com calma, esperar. É investimento de longo prazo, como dizem. Então é preciso ver a consistência desses investimentos. E mesmo o Vasco tendo investido mais de 100 milhões de reais em contratações de reforços, foram 13, ainda precisa mapear no mercado algumas posições. E é natural, porque o Vasco carece, desde o ano passado, de uma remontagem total. Isso ainda está acontecendo e é por isso que a gente vê oscilações, como ontem. Ontem foi um jogo em que o Vasco oscilou. Você viu o GC aí? Mas fez o suficiente para Viu ganhar. já, não? Não. A pergunta que foi feita Já tem pergunta? pela nossa produção, você não leu ali embaixo quando você Repete falava? para ele, professor. Ali estava escrito assim, Pedro Raul já superou a desconfiança do vizinho do Breler? Estava escrito isso? Eu não vi. Escrito, o vizinho, estava ali. O vizinho do Breler Tava ali, escreveu com ele novo aí. Legal. Meu vizinho vai começar a ficar tímido. Ele não gosta de aparecer, ele é o corneteiro de WhatsApp. Olha lá. Ele já superou a desconfiança. Seu vizinho? Que coisa maravilhosa. Hein? O meu vizinho é um cara cético. Tanto é que ele foi apelidado aqui nesse programa de cético. 3 vezes. 777, Exato. cético. Esse é o meu vizinho. Mas é natural, como um torcedor que é. Sobre Pedro Raul, é um jogador que tem jogado bem. Opa! Tem. Desde o ano passado, por isso que o Vasco foi atrás dele. Mas ainda precisa de muitas finalizações para marcar. Ontem mesmo ele finalizou 7 vezes, mas não teve tantas oportunidades claras, é verdade. Mas é um jogador que precisa ser mais efetivo na frente do gol. Agora, que o Se continuar fazendo golzinho todo jogo, tá bonito, né? Tá bom? O início legal, tá bem. 7 gols em 10 jogos oficiais, como você gosta, sem contar os amistosos. Um bom retrospecto. Não gosto não, como deve ser. Um bom retrospecto, mas ainda assim, acho que precisa trabalhar cobrança de pênaltis. Aliás, Alex Teixeira... Ontem não foi ele que bateu o pênalti. Mas o Barbieri, para mim, acertou ao dar oportunidade a outro jogador. Isso não significa queimar o Pedro Raul. O Pedro Raul não serve mais para bater pênaltis, mas precisa ter uma alternativa a um jogador que desperdiçou 2. Então, de alguma maneira, é até uma forma de preservar o Pedro Raul, de manter a confiança alta e criar alternativas ao batedor. O Vasco, eu acho? O Vasco acerta, o Barbieri acerta, dá oportunidades, tentar outros batedores, já que o Pedro Raul tinha perdido 2, né? Perdeu 2. Inclusive um no Clássico. Todo mundo tem que treinar mais. Para ter 2, 3 batedores e não perder tanto pênalti. Sim. A pênalti pode decidir um campeonato. Tinha um que não perdia, mas ele não tem sido mais titular. Sabe quem é, né? Esse não perdia pênalti. Perdia também. Nenê. Perdeu também. Achei que era na Série B. Você ia falar do Evair. Eu também. Roberto Dinamite? Não perdia, para mim é Evair. Não perdia pênalti. Tem algumas coisas positivas aí, não é, Breler? Primeiro, se teve 7 oportunidades o Pedro Raul, é porque o Vasco criou. E ele se movimenta para criar as oportunidades. Você desconta a fragilidade do adversário, ok, mas é positivo, né? E nem é um adversário tão frágil. O Vasco tem tido dificuldade de jogar com esse Bangu, bem treinado pelo Felipe, é um time que gosta de ficar com a bola, e ontem foi um jogo em que sofreu em alguns momentos. E a resposta tem sido dada de forma muito rápida. O Vasco é um e o Grêmio é outro. Né? A gente está falando de times que foram remontados, né? Que trocou a fotografia quase que por completo. E a primeira amostra, a arrancada, ela é muito positiva, o que é uma exceção. O que é uma exceção. Então, esses conseguiram, voltando à temática do tempo, né? Eles conseguiram prolongar o seu tempo, né? Que poderia ser mais curto para o Barbieri, poderia ser mais curto para o Renato, se a resposta não vem de imediato. E ela veio. É óbvio que o campeonato estadual, muitas vezes as pessoas, ou nós mesmos, nos empolgamos
e você tem que esperar. O senhor, se empolga com o estadual, campeonato carioca no passado, você estava empolgadão. Ele tá andando muito com o vizinho dele. Olha lá como ele fica. Ele fica, né? Até tremedeira. O que eu ia dizer, quando o Breler, influenciado pelo vizinho dele, me interrompeu... Ele recebeu um zap. Ele recebeu o zap. O vizinho agora que ficou famoso, seguinte, que entrou no GC. O Vasco, olha as contratações que chegaram e já estão dando resposta. Falávamos do Pedro Raul, Jair, Puma, Mita, o Léo. O Léo, o senhor mesmo falou e elogiou o Léo, porque ele está jogando bem. O Lucas Piton, já falamos de 4 ou 5 aí que chegaram e tem jogado bem. Tem que esperar, porque depois vem o Campeonato Brasileiro, é mais complicado. O Vasco, infelizmente, para o Vasco não está nas competições internacionais, mas tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, então vem coisa mais difícil. Mas no campeonato que eles estão respondendo bem. Não estão. A defesa inteira mudou. Léo Jardim, mais uma boa partida. Até deu alguns sustos, algumas rebatidas meio atabalhoadas, mas fez boas defesas, ajudou a segurar a pressão do Bangu. Pumita, o Capasso, que deve ser o titular na ausência do Miranda, que se machucou. O Léo, muito bem. E o Piton. Então, são os 5 da defesa mudaram. Então, a gente sempre vai colocar também na balança, ao avaliar o desempenho do Vasco e avaliar bem, que esse é um time em remontagem. E esse processo ainda vai ter alguns percalços e é natural que aconteçam essas oscilações. Agora, uma preocupação que não é nenhuma crise, não é para fazer o Barbieri perder o sono, mas para já criar uma alternativa. Mas vem ele, professor. Não. Ao ser, não. Observação técnica o vizinho de campo. no ponto. Análise técnica. O Andrei torcedor do Vasco comemora a volta do Andrei porque ele é muito bom, mas ainda não entrou na sintonia ideal, fez 2 jogos só depois do retorno, com o Jair. O Jair, se a gente imaginar um meio-campo ideal para o Vasco hoje, o meio-campo dos sonhos seria Andrei, Jair e o Marlon Gomes, que voltou bem também do Sul-Americano Sub-20. Só que esse meio-campo é um meio-campo que tende a ser envolvente, mas que marca muito pouco. Então, quem tem segurado a onda é o Rodrigo, jovem da base, que despontou bem, mas precisa... Jogou bem contra o Flamengo. E aí precisa ter essa figura para compensar esse trabalho de recomposição que às vezes não é tão bem sincronizado, bem feito por Jair e Andrei. Então, é algo para o Barbieri trabalhar, principalmente contra o Flamengo. O Flamengo, no jogo, no clássico, o Andrei também teve dificuldade e vai se encontrar no segundo tempo. Jair também não estava numa rotação legal. É um bom reforço, o Jair tem jogado bem, mas ele lembrou o Jair do Atlético do ano passado, aquele que volta devagarinho. Calma, não fica ouvindo o teu vizinho corneteiro. Não, mas são poucos jogos ainda, 11 jogos, pode ser ali a adaptação, o físico não está o ideal, mas não pode voltar a ser o Jair, que era do Galo, que fez uma temporada ruim no ano passado, porque recompunha muito mal. O Barbieri está feliz. Você citou 4 nomes para 3 lugares. No Vasco, a gente tinha antes o contrário. É verdade. Tinha um monte de lugar e não tinha nome. Não tinha ninguém. Agora tem opção. E quando ele falou do meio-campo dos sonhos, ele falou Andrei, Jair. Eu achei que ele ia falar Andrei, Jair e Juninho Pernambucano. Mas Marlon Gomes pode ser também, claro. Juninho já parou, né? Olha aqui. E a chegada desses reforços, bom futebol que o Vasco tem apresentado, é óbvio que traz mais respeito dos adversários, como disse o Maurício Barbieri, e traz empolgação da torcida. Tá empolgado, é? Olha só o que os caras cantaram. Temos aí? Cadê? Amigos da produção. Eu gosto desses corinhos. Olha aí. Esses cantos. Isso é o futebol. Essa empolgação é muito legal, faz parte. Mas o vascaíno mais pessimista vai pensar. Não deu muito certo quando o Flamengo cantou algo parecido. E o otimista vai falar, por que vai chegar? Já chegou, o Vasco acabou de ganhar do Flamengo. Aê, gostei. Tá legal, o torcedor pode. Claro que sim. Tá valendo, maravilhoso. E a torcida do Vasco já tinha provocado o Flamengo na vitória no Clássico. O torcedor do Fluminense também entra nessa provocação. A musiquinha do Real Madrid, né? Mas isso aí pega, mas analisando esse jogo, uma semifinal com o Flamengo, o Vasco chega com uma condição muito maior do que no ano passado. Favorito? Não favorito, mas Fala a verdade. No ano passado, o torcedor do Vasco realista
esperava ali no máximo o time competir, legal, mas sabia que dificilmente ia passar. E o Flamengo, mesmo sem jogar ali no seu máximo, conseguiu avançar tranquilamente. Essa é uma semifinal que desperta essa possibilidade de, opa, equilíbrio. Vai ser jogo igual. Rojão tá aceso do outro lado. Vocês viram o semblante leve do Barbieri? É claro que tem um compromisso do Vasco, da camiseta do Vasco, do tamanho do Vasco, é claro que tem. Mas tá lá o Rojão aceso, tá do outro lado. Então, só quem tem a perder agora, nesse momento, é o Flamengo. Favorito não, competitivo. Mas o... Porque a gente mostrou até uma tela essa semana, dos últimos anos aí, o Vasco tinha, tirando esse último jogo, da semana passada, o Vasco tinha vencido um. Em 22. Não, sim. Não é? Foi a segunda vitória. Não, Contra o Flamengo. O Vasco estava com muita dificuldade. Quando venceu, foi em 2021. O Vasco permanece na segunda divisão e aquele era um time que o torcedor vascaíno não botava fé, não tinha perspectiva. O treinador era o Marcelo Cabo ainda. Então, essa é uma vitória já num contexto diferente, em que o torcedor enxerga um time que pode ser competitivo na temporada. Matéria completa por lá. Bom, será que o vascaíno tem muito a reclamar do Vasco, Mari? Acho que nesse momento Nesse não, momento né? tá de boa. Tá, né? Tá de boa. Mas ficou devendo, o torcedor saiu assim, sentindo isso, o time cochilou. Bom, a gente tem na tela também as semifinais definidas. Os jogos, então, de ida e volta. Volta Redonda e Fluminense, o Flu termina em primeiro e Voltaço em quarto. Aí dá agora no domingo, 6 da tarde, aí no Raulino de Oliveira. O Flu tem a vantagem do empate. Flamengo e Vasco, o Vasco termina em segundo e o Flamengo em terceiro. Aí da segunda-feira, 9 horas da noite no Maracanã, o Vasco aí sai com a vantagem desse empate. E o Vasco... E o Vasco a gente vai voltar a falar mais pra frente. E atualmente comandante do Bangu. E com 5 minutos ele já estava atrás no placar. Paulo Vitor arremessou na área, a defesa não cortou e Gabriel Peck, de cabeça, abriu o placar. Os visitantes também tiveram chances. Nesse chute de fora da área de Gabriel Saulo, Léo Jardim quase aceitou. Jair recebeu dentro da área e, mesmo desequilibrado, levou perigo. Paulo Vitor cruzou e Capasso testou, mas Matheus Santilo salvou. Já na reta final do primeiro tempo, pênalti em Paulo Vitor. Dessa vez, Pedro Raul não foi para a bola. A responsabilidade ficou com Alex Teixeira, que bateu e perdeu. Foi a terceira cobrança desperdiçada das 4 na temporada. O Bangu voltou melhor no segundo tempo. O centroavante Luiz Felipe incomodou a defesa. Nesse lance, Léo Jardim não segurou o chute de Adson e Capasso tirou a chance do camisa 9. Em finalização de Gabriel Martins, o goleiro Cruz Maltino teve que contar com a ajuda do travessão. Até que aos 30 minutos, Adson fez falta em Nenê, levou o segundo cartão amarelo e foi para o vestiário mais cedo. A expulsão trouxe tranquilidade ao time vascaíno, que poderia ter ampliado com Pedro Raul. Mas o gol dele sairia. Já nos acréscimos, Nenê cobrou o escanteio e Pedro Raul cabeceou com categoria, 2-0. Com a vitória, o Vasco terminou a Taça Guanabara na segunda posição e enfrenta o Flamengo nas semifinais, tendo a vantagem do empate no placar agregado. 2 clássicos dos milhões que prometem pegar fogo. O primeiro deles já na próxima segunda-feira no Maracanã. E a torcida Cruz Maltina já deu o recado. A gente vai enfrentar um grande adversário, quer vencer. Hoje eu tenho certeza que eles têm muito mais respeito por nós do que talvez eles tinham no início da temporada. Bacana, a gente vai puxar eles vão puxar a gente. A ideia é que seja um grande espetáculo e da minha parte eu quero sair vitorioso. Olha, eu vou procurar repetir Fiz um bom jogo no domingo, infelizmente não entrou a bola. Mas é isso, o atacante vive disso. Ajudei muito a equipe e vou procurar repetir, que eu acho que o gol saiu natural. Vitória do Vascão.
Ô, Igor Dorileu, eu sei que você, Thiago, são fãs do Pedro Raul, que ele é um homem lindo. Agora, cabeceou com categoria, tu forçou, né, jovem? O gol foi de ombro. Tinham 200 câmeras lá da Casé TV ontem lá. Aqui, cabeceou com categoria bola. E a cabeça aqui no vento. Tô de olho, hein, Dorileu? Bigode. Cara, o segundo tempo, até a expulsão do zagueiro, só deu Bangu. Só deu Bangu. Foi. O Vasco oscilou bastante no jogo, né? Eu acho que o primeiro tempo do Vasco foi muito bom, começou muito bem, teve algumas oportunidades para até fazer 2-0, 3-0, mas aí no segundo, não sei se houve um cansaço do time, porque também o Barbieri optou ontem por não poupar jogadores, pelo contrário, foi com o time principal, o que eu acho correto. Defesa do Léo, cara. Mas eu acho que faltou um pouquinho de intensidade no segundo tempo. Mas é aquela história, né? O time de menor investimento, quando tem a oportunidade, precisa fazer o gol. Porque se perder, para ter uma outra oportunidade, vai ser um pouco mais difícil. E o time grande, quando chega, meu amigo, dificilmente perde. Então, assim, acho que o Bangu fica o alento de ter feito um bom segundo tempo, mas eu acho que é muito natural de um time como o Vasco, que está em construção, oscilar dentro dos jogos. Isso aconteceu ontem e vai acontecer ao longo da temporada, até o Maurício Barbieri ter mais tempo para treinar esses jogadores. Mas acho que o saldo é positivo, mas agora precisa resolver esse problema do pênalti, né? Vamos falar disso já com detalhes. Rob, qual o tamanho dessa vantagem do Vasco jogar por 2 resultados iguais contra o Flamengo? Eu acho que a vantagem é grande pelo momento do Vasco, né? Eu acho que, apesar do cenário do Flamengo, é um cenário que, obviamente, é um cenário de declínio e das pessoas não entenderem essa formação do Flamengo, fundamentalmente no jogo contra o Fluminense, o Vasco chega num momento melhor, mas quando você fala numa semifinal de Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo, eu acho que iguala muito. Da mesma forma como o Vasco entrou com uma postura muito grande no Clássico, que venceu, né, que tirou a invencibilidade do Flamengo, eu acho que muita coisa pode mudar. Eu acho que no próprio jogo entre Vasco e o Flamengo teve a oportunidade logo no início que poderia ter mudado completamente a história do jogo, né? E depois o Vasco em nenhum momento, né, se apequenou, quer dizer, jogou de igual para igual com o Flamengo naquela partida e é a postura que o Vasco tem que ter. E você ter essa vantagem no Clássico é muito grande, só que um pequeno lance pode mudar completamente a história do jogo, né? E são 2, né? Aquela bola que o Arrasca deu de calcanhar, que o Arrasca deixou bateu o Gabi na cara do gol, e que bateu na trave. O Flamengo na bateria de primeira, aquela bola. E errar o gol Sem dúvida. Uma bateria de primeira. Bigode, lembrando que a semifinal, o time que classificou melhor tem vantagem no empate. A final são 2 jogos, não tem. Empatou, coração forte, sofrimento. É bom a gente frisar que os pênaltis que podem acontecer nas finais, ou melhor, na final, não acontecem na semifinal. Porque se o Vasco, por exemplo, ganha de 1-0 o Flamengo no primeiro jogo, no segundo jogo perde de 1-0, o Vasco passa. O Vasco passa. E 2-1, tem qualificado? Não. Vasco passa. 2-1 Vasco primeiro jogo, 2-1 Flamengo no segundo jogo, o Vasco passa. Não. 1-0 Vasco no primeiro, 2-1 Flamengo no segundo. Vasco passa. Vasco passa. Se o Vasco ganha o primeiro jogo, o Flamengo tem a obrigação de ganhar por 2 ou mais gols de diferença, dependendo da vantagem do primeiro jogo. Isso, em 2 jogos, é uma baita de uma vantagem. Agora, olha só, Rob Porto. Só queria dar um destaque aqui, que a gente está vendo os melhores momentos do Vasco e do Bangu, para o Matheus Santilli. Está jogando muita bola. Pegou demais. O GV estava na cabine, né? Estava fazendo a apresentação no Bangu e Flu, lá em Brasília, que foi 5-0. Pode parecer que não pegou nada, mas ele evitou pelo menos uns 3 ou 4 gols ali. E ontem, contra o Vasco, mais uma vez, jogou muito o Matheus Santilli. E pegou pênalti. E é engraçado, ele quase pegou no jogo contra que a gente fez lá do Fluminense, o do Arias, que a bola pegou, dá uma triscada na trave e ele não chega, mas nessa aí ele foi bem. E ele não era o goleiro titular do Bangu. Exatamente. Ele entrou por conta da lesão do outro goleiro e ele teve um problema no joelho, precisou operar na última temporada e eu acho que é um garoto que tem um futuro brilhante pela frente. Tá bem mesmo, tá bem demais no gol. Você quer falar de pênalti? Nós vamos falar de pênalti. Vamos mostrar aqui agora. O Vasco teve 4 pênaltis, Rob, nessa temporada. Perdeu 3. O único que fez foi contra o Trem na Copa do... Que o Jair pediu pro Nenê. Pô, na moral, deixa eu bater com todo respeito. Aí o Nenê falou, tá, bate lá, Jair. Que não é o batedor e fez. Amêndola, como é que faz? Eu acho que... Esse pênalti aí. A questão do pênalti, você que jogou, mas embora você estivesse do outro lado... Você precisa treinar, né? Você precisa, não é sorte. Eu acho que esse discurso de que pênalti é loteria já passou. O batedor tem que estar preparado para bater da melhor maneira possível. Acho que o pênalti do Pedro Raul contra o Flamengo foi mal batido, não tirando os méritos do Santos, que quando o goleiro defende uma cobrança de pênalti, no meu ponto de vista, ele tem muito mérito.
Ele perdeu contra o Volta Redonda, também bateu mal no meu Mas são ponto de pênaltis vista. que o goleiro gosta, meio assim, baixinho, fraco. Meia altura. O do Alex Teixeira também foi mal batido. Foi né? mal, os três Também foram foi mal batidos. Não teve nenhum que você falou, pô, esse aí o goleiro fez um milagre no pênalti. Não tem. Então acho que é mais a questão da repetição. E eu tenho certeza que tanto o Pedro Raul quanto o Alex Teixeira, os dois estão incomodados com isso. E quem olha de fora é o Nenê, né? Que é o batedor oficial. Mas ele não está em campo. Quando acontece o pênalti, não, contra o trem eu acho que ele estava. Isso, aí ele autorizou o Jair bater, porque foi o Jair que sofreu o pênalti. E aí teve aquela resenha ali, o Vasco já estava à frente. Rob, pênalti é loteria ou treinamento? Treino, óbvio que é treino. Não tem essa de ser loteria. Não. Tanto para o batedor quanto para o goleiro também, né? Não tem essa. Negócio de loteria é só o Rio de Prêmio lá, né? Que você raspa 2,50 e pode ganhar tudo, né? Um C3, um Renegade. Bom...